A paz do Senhor, igreja. Nesse momento vou deixar uma palavra de reflexão nesta manhã. E a palavra é: quem é Jesus para você? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34. Está escrito bem assim: pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João dizendo que ele viu e ele testificou e testifica que Jesus é o Filho de Deus. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34, fala que Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. No versículo 1 também, o versículo 29, fala que ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, fala que ele é a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, verso 9, fala que ele é a porta. E também no Evangelho de João, capítulo 11, 25, fala que ele é a ressurreição e a vida. E em João 14, 6 fala que ele é o caminho. Quantas maravilhas Jesus é ao mesmo tempo, igreja. Então nessa manhã eu quero dizer para você: Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele veio para nos libertar de todo o pecado, veio perdoar os nossos pecados, veio nos tirar, do caminho da perdição. No momento que o homem ou a mulher aceita Jesus, o Filho de Deus, como seu único, suficiente Salvador, nesse momento, essa pessoa está reconhecendo que, de fato, em verdade, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. No momento que aceitamos Jesus e vivemos para Ele, e todas as honras e glórias sejam para Deus, na presença do seu Filho amado Jesus, nós está dizendo que Ele é o pão que nos alimenta. Então Jesus, ele é o pão que nos alimenta. A palavra de Deus, ele é o pão que alimenta nossa alma, o nosso espírito. Assim como o corpo físico precisa do alimento, precisa da água para sobreviver, nós também precisamos, de Jesus Cristo, precisamos do pão da vida para alimentar nossa alma e o nosso espírito. Precisamos da água para não mais ter sede. Quem vai a Jesus Cristo como a fonte, nunca mais terá sede. Mas ele também está dizendo para mim e para você também que ele é a luz. Ele é a luz que nos guia. Antes de conhecer Jesus, nós vivíamos numa escuridão. Por que escuridão, missionária? Porque nós não sabíamos a quem servir, não sabíamos para onde irmos, não sabia qual decisão tomar. No momento que Jesus começa a direcionar a minha vida, a nossa vida, a sua vida, Jesus começa a apontar o caminho e nós começamos a andar na luz da palavra. E as coisas pecaminosas que cometíamos lá atrás, antes de Cristo, passamos a não cometer mais. Por quê? Porque a verdade nos mostra, o caminho. Então, as coisas erradas que fazíamos, nós não deixamos de fazer, não praticamos mais. Porque essa verdade nos convence que não mais podemos pecar. Então, neste momento, quero dizer para todos os ouvintes nessa manhã, que sem Jesus nós não veremos a Deus, Ele mesmo é quem diz. Então Jesus diz para nós em João 10, verso 9, que Ele é a porta. Não existe outra entrada a Deus, a chegar aos céus, a não ser por Jesus. Ele é a porta. Entrando nessa porta que é Jesus Cristo, é quando você aceita Jesus, você confessa que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você bate nessa porta e você entra nessa porta, você entrou pela porta, dos salvos. E você agora será um homem e uma mulher que entrou pela porta da salvação através de Cristo Jesus. A palavra de Deus em João 10, verso 11, diz que Ele também é o bom pastor. Muitas vezes, você preocupa que o pastor não está direcionando, que você precisa de alguém para direcionar. É muito bom, mas Ele é a porta.
e sem a porta que é Jesus, você não chegará a lugar nenhum. Ele é o bom pastor, ele foi o único pastor que deu a vida pelas ovelhas, deu a vida por mim, deu a vida por você, né? Ele que é o pastor fiel, o pastor de todos os pastores. E o que a palavra de Deus também diz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, se não for por Jesus. Amém, igreja? Então, nesta manhã eu quero te dizer que sem Jesus nós não iremos a Deus, não tem outro caminho. E aqui uma reflexão para você. Se você está espiritualmente faminto, Jesus está dizendo nesta manhã, eu sou o pão. Se você se sente espiritualmente andando na escuridão, Jesus diz para você nesta manhã, eu sou a luz. Se você se sente como uma ovelha desgarrada,